Oi, eu sou a Gabriela Franco. E eu sou o Thiago Cardim, e esse é o Imagina Se Pega no Olho, um podcast gravado na sala de casa com notícia, opinião e muita chacota. Muito bem, estamos aqui de volta ao Imagina Se Pega no Olho e, óbvio, Imagina Se Pega no Pescoço, que, obviamente, a gente vai falar aqui sobre vampiros. Mais especificamente, a gente já teve até um episódio muito legal aqui sobre o Nosferatu, quando a gente teve o aniversário de 100 anos do Nosferatu e tal. A gente chamou o Cid e a... não é? Isso mesmo, foi isso mesmo, é isso. Bom... Os nossos... se você acompanha a nossa produção de conteúdo, né? Ou seja, Imagina Se Pega no Olho e o Gibizilla, o nosso site, você deve ter percebido que a gente publicou recentemente um texto lá falando a respeito de Entrevista com o Vampiro / o Vampiro Lestat, né? Que agora as 3 temporadas estão, as duas do Entrevista com o Vampiro e do Vampiro Lestat estão no Netflix integralmente. E a gente, obviamente, estava lá se questionando por que diabos as pessoas não estão falando mais sobre essa série e tal, não sei o que. Por que essa série não ganhou tantos por que prêmios? A indústria nem não... sequer foi indicado tantos prêmios, né? A indústria não definitivamente não colocou holofotes em cima, não colocou farol em cima da série, o que é muito louco. Só que agora que ela está no mais popular dos streamings, na verdade, as pessoas começam a falar um pouco mais, né? Porque aí, se tinham algumas poucas pessoas falando, a pergunta clássica de onde está passando? Está passando no Netflix? Tá. Agora a resposta é sim, está. Então, já tem mais gente falando um pouco sobre a série. Muita gente, inclusive, que tinha a referência da obra por conta dos filmes, a gente vai falar sobre isso, né? 2 filmes, enfim. Um deles muito legal, o outro definitivamente não legal, mas enfim. E muita gente que não tinha relação nenhuma com a obra original da autora, que é, obviamente, de quem a gente vai falar bastante aqui, que é a Anne Rice, a dona Aninha Arroz. A gente vai falar um pouquinho sobre quem ela é e o porquê que a obra dela foi tão importante para o horror e para, obviamente, o retrato do que se tem dos vampiros, né? Ou seja, hoje a cultura pop, como a cultura pop enxerga os vampiros, deve muito a Anne Rice. A gente trouxe aqui, óbvio, uma das nossas convidadas, que já esteve conosco algumas vezes, vocês que acompanham o nosso, principalmente que acompanham o nosso episódio de final / começo de ano, né, que a gente fala dos melhores do ano, ela está aqui sempre com a gente, que é a Lívia Estevô. Hello! Ela não quer que a gente chame ela de especialista, tá? Então a gente não vai dizer que ela é uma especialista. Ela é fã da Anne Rice, mais do que nós, evidentemente. Mas para nós, ela é a nossa especialista particular. Quando a gente tem alguma dúvida a respeito da Anne Rice, a gente pergunta para ela. Antes de mais nada, eu queria que a gente apresentasse a dona Anne Rice, para quem não conhece, né? Enfim, quem é essa escritora? Uma escritora americana, nasceu em 1941, pelas minhas anotações aqui. Quem é esta mulher? De onde ela veio? Como ela começou as suas andanças escrevendo e tudo mais? Então, né, vamos lá. Bom, primeiro, né, como o Thiago falou, não sou uma especialista, não sou uma estudiosa de Anne Rice, sou apenas uma grande fã. Eu leio Anne Rice há 25 anos. Oi. Estou relendo toda a obra dela desde que passou a 2ª temporada de Entrevista com o Vampiro. Então, tem algumas coisas muito frescas aí na minha cabeça, outras nem tanto. Então, vamos lá. Falar aqui não sob o viés de uma estudiosa, de uma pesquisadora, mas com o viés de uma grande fã que acompanha a obra dela aí há muito tempo, né? Primeiramente, Anne Rice não nasceu Anne Rice. Anne Rice nasceu Howard... Anne Bean. Anne Rice nasceu Howard Allen O'Brien. Ela tinha um nome considerado masculino, Sim. Olha só. que a incomodava muito, inclusive, e ela
resolveu adotar o nome Anne quando ela entrou na escola, porque ela ficou com medo de sofrer bullying das coleguinhas. Justificável. Muito. Como o sobrenome Brian, né, já denuncia, ela é de uma família de descendentes irlandeses, né, que se mudou para New Orleans, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, né, ela tem ancestrais irlandeses, muito católicos, então ela sempre teve uma criação muito católica e conservadora. Ela estudou em colégio de freiras, né, em colégio católico, porém, a família dela era muito ligada em artes. A mãe dela era uma pessoa que lia muito, o pai dela gostava muito de música. Então, ela cresceu com essa dualidade de que, por um lado, a criação dela era extremamente conservadora, e, por outro lado, ela tinha esse incentivo de buscar as artes, de ler, de ouvir músicas, de conhecer grandes clássicos. Diz que a mãe dela também adorava cinema, estava sempre assistindo filmes. Então, ela cresceu com muitas influências. Fora a própria influência da cultura de New Orleans, né? Que foi esse caldeirão de várias influências culturais aí, que é impossível crescer no meio e não ser influenciado por ele. E religioso também, né? Extremamente religioso também, religioso, né? Então, essa foi a primeira formação, assim, da Anne Rice. E ela escreve, né, ela diz que desde criança, assim, desde que ela se entende por gente, ela sempre criava histórias na cabeça dela. Inclusive, ela diz que ela não era uma boa aluna, embora ela fosse uma criança que gostava muito de ler, fosse muito curiosa, tal, ela não era uma boa aluna porque ela não prestava atenção na aula. Ela preferia ficar imaginando histórias e escrevendo as histórias. TDAH e gritando. Olha só, diagnóstico Anne Rice, TDAH. Como é que fala? Me compadeço e me... Eu me compadeço também, porque eu também sempre fui assim. muito assim, tipo, ficar imaginando, deixando a mente devagar lá. E ela disse que ela sempre criava muitos cenários, muitas histórias na cabeça dela, tal, desde muito pequena. Tanto que ela foi estudar jornalismo, né? Anne Rice se formou em jornalismo e desde então escreveu algumas novelas, escreveu contos, mas nada emplacou, né? De fato, Anne Rice se casou com outro escritor, né? Que era na época ela não era Anne Rice, ainda era Anne O'Brien, mas ela se casou com Stan Rice e eles viveram muito tempo em São Francisco, que também é uma cidade extremamente diversa em cultura e também em contracultura, né? E tudo isso, eles sempre conviveram com muitos artistas, com muitos escritores, com pesquisadores, e tudo isso influenciou muito ela. E até, bom, eu não sei se o Thiago quer completar alguma coisa, mas assim, eu acho que o que eu posso dizer, né, dessa formação da pessoa Anne Rice foi que tanto a cultura, todas as influências culturais que ela recebeu, quanto a influência religiosa e de uma educação conservadora foram essenciais na formação dela como escritora. E o Entrevista com o Vampiro foi o primeiro, certo? Foi o primeiro romance publicado dela, mas ela já tinha publicado alguns contos, algumas novelas, mas não tinha tido nenhum grande sucesso, assim. Ela era muito insegura, ela achava que ela não tinha esse talento todo, porém, o Stan Rice sempre apoiou muito, falou, não, você tem que escrever, até que acho que foi uma aluna dele, se eu não me engano, uma aluna do Stan, que pegou um manuscrito lá da Anne na época, que era o quê? Uma história de um vampiro. E era uma história que a Anne disse que ela começou a escrever porque ela, na verdade, queria escrever sobre a vida. Ela queria escrever a perspectiva do que é viver e morrer a partir do ponto de vista de alguém que não está mais vivo. Do morto-vivo. Foi daí que nasceu o primeiro esboço do que seria algum dia Entrevista com o Vampiro, né? E quando essa jovem, né, lê esse manuscrito, ela ficou totalmente encantada. Ela falou, não, você tem que trabalhar de novo nisso. Nessa época, a história era bem diferente do que é atualmente, porém, já tinha um elemento muito importante que, inclusive, durante muitos anos, foi mal interpretado na obra dela, que é a história da Cláudia, né? Das grandes tragédias da vida da Anne Rice foi que ela perdeu uma filha
né? A Michelle, ainda muito novinha, antes de completar 6 anos, então foi um grande luto para ela, era a única filha dela e do Stan, eles eram um casal jovem, enfim, ela morreu de leucemia, uma forma agressiva de leucemia, então, assim, foi extremamente devastador para ela. E quando ela escreveu, quando as pessoas, né, o grande público recebeu a entrevista com o Vampiro e começou a conhecer a história dela, tal, né? Por muito tempo foi dito, porque a Cláudia foi a maneira da Anne Rice de lidar com o luto da filha dela, não sei o que lá e tal, é por isso que a Cláudia morre, não sei o que. Só que a Anne diz que não. Tipo, no livro que eu tenho aqui em minhas mãos, que é a biografia vampírica Anne Rice, da Catherine Hamsland, que foi publicado pela Darkside, e é uma biografia autorizada da Anne, diz que, na verdade, não foi bem assim. Que esse paralelo foi traçado muitas vezes, porém, não foi uma intenção dela fazer esse paralelo da filha dela com a Cláudia. A Cláudia era mais uma maneira que ela encontrou de lidar com a própria feminilidade que ela não sabia lidar. Porque desde criança ela se questionava muito os papéis de gênero. E ela não se enquadrava no papel de gênero que era esperado de uma mulher, muito menos naquela época. E ele escreveu homens, né? Que não eram homens, né? Por mais Sim, e exatamente. Tipo, o Louis e o Lestat, ambos são alter egos dela. Ela conta que o Louis era o lado dela que ainda tinha uma coisa religiosa, né? Que tinha perdido a fé, afinal de contas, com a morte, além da perda da filha, ele também tinha sofrido a perda da mãe de uma forma bem trágica, né? Tipo, a mãe dela bebia, enfim, então foi uma questão familiar assim bem delicada. Depois teve a perda da filha na idade adulta e ela disse que a partir daí é como se a fé dela tivesse morrido. Então ela ainda tinha uma criação, né, um background religioso, mas ela não tinha mais a fé que ela costumava ter. Então o Louis representava esse lado do luto dela, né? Ela escrevia o Louis para, de certa forma, representar esse lado obscuro. E o Lestat era o homem que ela gostaria de ser. Ela falou isso em mais de uma entrevista. O Lestat é o homem que eu gostaria de ser. Mas, além do homem que ela gostaria de ser, ele é também esse lado dela que é mais sensual, né? Que é mais mundano, digamos assim. Mais livre, né? Mais livre, exato, que se permite. Exato. Né? Se ele era o homem que ela queria ser, então... Ela destrinchou 2 lados, né, muito, muito opostos da própria personalidade em 2 personagens diferentes. E até ela disse que ela, depois, nos livros posteriores, ela acabou abandonando um pouco o Louis, né, ele nunca mais é protagonista, é narrador nos livros dela, porque ela não gostava de se ver naquele luto. Né? Então tem essa questão aí. E essa questão de gênero dela também é algo interessante, que sempre aparece, né? Os vampiros dela como tendo traços andrógenos, como tendo sexualidades fluidas, né? Que não se adequam a normas de gênero, enfim. E isso é uma coisa que ela falou em várias entrevistas também. Tipo, todos os vampiros dela são bissexuais, e que ela nunca se enxergou como uma mulher dentro dos padrões do que era esperado de uma mulher. E que ela nunca, desde criança, conseguiu se enxergar dentro desses padrões. Então, eu acredito que toda essa construção do vampiro dela e dessa projeção nos personagens masculinos também venha muito desse lugar, né? Essa Anne Rice, olha só, vamos lá, gente. Entrevista com o Vampiro, o primeiro livro dela, é de 1976. Ou seja, estamos falando do que foi publicado exatamente 50 anos atrás. Minha idade. 50 anos atrás. Ela já era woke, hein? Já era woke, muito woke essa Anne Rice, muito woke. E o que eu achei engraçado, assim, óbvio que ela ficou... quantos livros ela tem no total? Você tem de cabeça?
ali na bibliografia dela. Eu posso até procurar aqui, a gente... Eu não tenho de cabeça falar sobre isso. Porque ela não escreveu só sobre o nome Anne Rice, né? Ela escreveu com outros 2 pseudônimos. E então tipo Fernando Pessoa, tem todos os... Mas é importante que a gente pensa na Anne Rice muito por conta das crônicas vampirescas, é óbvio, né? Ou seja, e a gente vai falar sobre isso aqui, esse é o assunto, na real, né? Ou seja, este universo que ela criou a partir de 1976, e que aí gerou... Gente, só para vocês entenderem, tá? Ó, a gente está falando da série Crônicas Vampirescas, ela continuou escrevendo coisas até 2018. 2018. Essa mulher, ela não parou, assim, entendeu? Não é como se ela... Morrer, né? Não é só... Ela morreu em 2021, 2021, não foi? Ou seja, e ela esteve, inclusive, envolvida na produção da série também. Ela e o filho, na real, né? 1976 foi o primeiraço Entrevista com o Vampiro, e aí, ela seguiu só a série das Crônicas Vampirescas, foi até 2018, mas ela escreveu sobre bruxa, lobisomem, anjos, múmia também, múmias, né? Múmia. E fantasmas. E essas coisas estavam conectadas? E outras coisinhas mais. Todos os livros sobrenaturais dela, sob o pseudônimo Anne Rice, se passam no mesmo universo. Então, eu acho que os mais conectados, né, são a série da Hora das Bruxas e as Crônicas Vampirescas, que tem realmente tipo um encontro aí de alguns personagens em alguns livros. Então, a protagonista da Hora das Bruxas encontra o Lestat em alguns momentos aí, outros personagens também permeiam mais de um livro, porém, mesmo os livros das múmias e dos lobisomens, é deixado subentendido que passa-se no mesmo universo. Porque nos primeiros livros, acho que se eu não me engano, do Vampiro Lestat, é citado o Ramsés o Maldito, que naquela época os vampiros acreditavam que fosse um vampiro muito antigo. Não sabiam que ele era um outro tipo de imortal. Em algum livro posterior, eles citam que há imortais que eles ainda não compreendem exatamente o que é, que não são vampiros. Então a gente pode deduzir que pode ser, né, tanto as múmias quanto os lobisomens, que também são imortais aí. Olha que louco. Gente, só um adendo, né? Olha que demais. Essa mulher, ela pegou, ela simplesmente criou um novo nicho de fantasia sobrenatural, usando personagens totalmente conhecidos da nossa cultura ocidental, dentro da nossa cultura ocidental, né? Tipo, tá aí, vampiro, múmia, lobisomem, bruxa, e ela simplesmente criou para você ver que às vezes a gente pensa, ai, que coisa, né? Um livro de vampiro, um livro de múmia, quem vai fazer isso? Gente, é tudo sobre como você conta a história. Sim, sem dúvida. Né? O que você faz com a história. Tipo, o personagem tá ali, aí ela trabalhou de uma forma completamente... Como você vai criar a sua mitologia, né? Como você ela vai recriou a mitologia, é isso, ela recriou a mitologia. Sim, e eu acho que isso que é interessante, porque assim, cara, até 1976... Convenhamos, quantos e quantos livros de vampiro e filme já não tinha sido publicado. Pois os próprios monstros da Universal, né? Tipo, era o meu próximo ponto. A ideia do que era ser um vampiro até aquele momento era meio Drácula, né? Nosferatu, óbvio. Nosferatu, Drácula, Carmila, né? Também tinha várias adaptações cinematográficas. Mas, basicamente, cinematograficamente, assim, grande parte para população, né? Era o Drácula. Grande mídia era o Drácula. Drácula. Que é extremamente hétero. Vamos lá, Drácula. Naquela época. As visões, sei lá, as visões clássicas do Drácula, Bela Lugosi e o Christopher Lee. Drácula, o homem, charmoso, terno, conde, capa e aquela coisa toda. E ele era, ou seja, bem, talvez, um lorde europeu, assim, sim, mas que em um certo momento vira um monstro. E um monstro que é sempre o antagonista. É engraçado que a obra dela coloca o vampiro no papel do protagonista. É o contrário, assim, na verdade, né? E totalmente complexo, né? Ele não é só o vilão. Ele é capaz de coisas boas. Aliás, é até difícil de falar vilão, né? Eu acho que esse é o grande ponto que ela traz, né? Que até então
O vampiro clássico, é isso que vocês falaram, ele era um vilão, ele era um antagonista, ele era um mal. Por mais que tivesse ainda uma postura sedutora, né, como algumas interpretações aí do Drácula, ou da própria Carmila, tinha já o elemento homoerótico, né, como em Carmila, porém, mesmo o homoerotismo era o mal. Tanto que no final a Carmila é destruída. Sim. Né? Então, porque até o homoerotismo é errado. Exatamente. Então, né? a personificação do mal. A gente contextualiza um pouco, né, que realmente, talvez lá na época que fosse escrito, talvez meio que fosse um livro proibido. Proibidão. Se não fosse tratado dessa maneira, né? Ia virar um proibidão aí da literatura. E a Anne traz uma questão diferente. Ela coloca o vampiro como narrador da própria história. Sim. E como essencialmente uma figura atormentada. Só que não necessariamente como vilão e não necessariamente como não apenas como uma figura atormentada, mas também como uma pessoa que está tentando tirar o máximo da eternidade do que ele tem. Exatamente. Tipo, como você faz para sobreviver à eternidade, né? E esse era um dos grandes questionamentos do Lestat lá no Vampiro Lestat. Então, eu acho que esse é a grande virada aí, né? O ponto de virada que ela coloca, que faz a gente não só admirar o vampiro como essa figura poderosa e com esse visual foda pra caralho, não sei o que lá, e o Bela Lugosi jogando a capa e não sei o que, como faz a gente se reconhecer em alguns questionamentos deles e ter empatia pelo que eles sentem. E isso faz total sentido quando você falou que ela começou a escrever vampiros justamente porque ela queria escrever sobre a vida. Ela queria mostrar a grandiosidade da vida. A vida é maravilhosa, mas a vida presta, mas a vida cansa. E a vida acaba. Exatamente. E quando ela não acaba? É essa que é a questão. Exatamente. É isso que ela trabalha bastante nos vampiros dela. E quando a vida não acaba, cara? Que é isso? Que tormento é esse? Tem uma hora que eu falo, a vida uma hora acaba. E essa é a beleza dela, né? Essa é a beleza de que uma hora ela é finita, uma hora ela acaba. E a gente, queira ou não, sei lá, entre aspas, não sei o que você acredita, a gente descansa, vira estrelinha, vira poeira, joaninha. Poeira cósmica. Sei lá. A gente sai desse plano, né? A gente sai desse plano aqui e não fica mais pagando boleto, nem né, atormentado com as questões dessa vida. Mas e quando ela não acaba? E quando os traumas se acumulam ao longo de milênios, de dezenas de anos? A gente passa pela vida fazendo muitas coisas boas e também fazendo muita merda. Você imagina você passar uma eternidade acumulando merda que você fez. E você pensando em todas... você, né? E você pensando em todas as merdas que você fez, fizeram com você, e aquilo te atormentando durante uma centena de anos. É isso que eu tô falando. Quando a vida não acaba, gente. Porque com ela vai o reflexo dessa vida, a reflexão dessa vida. E ela continua ad eterno. Que loucura. E daí é muito interessante vocês terem tocado nesse ponto, porque eu acho que uma das cenas mais... assim, de impacto e que marca muito no livro Vampiro Lestat, é quando ele tá falando, é uma cena que infelizmente não tem na série, mas acho que a gente vai falar depois, né, sobre vamos chegar aí. Mas é uma cena em que o Lestat tá tendo uma das suas muitas conversas filosóficas com o Nick, e os dois estão lá enchendo a cara e conversando, e de repente ele tem uma grande epifania sobre a vida e a morte, e ele se dá conta de que algum dia ele vai morrer, ele não sabe para onde ele vai. E que, tipo, talvez, qual é o sentido da vida, então, se de repente todo mundo vai morrer? E isso, tipo, eu acho que é o primeiro grande surto do Lestat no livro. Quem atormenta ele. Quem já leu os livros sabe que o Lestat é bem dramático, né? É muito emotivo, e esse acho que é um dos primeiros grandes arroubos, assim, de emoção que ele demonstra. E essa epifania do Lestat foi inspirada numa epifania que a própria Anne teve durante uma bad trip de maconha. Ai, que porque, segundo o que eu estava lendo aqui nessa biografia vampírica, que inclusive tem uma edição belíssima, é o seguinte...
durante os anos em São Francisco, né? Psicodelia, movimento hippie, né? Enfim, eles tinham muitos amigos, ela e o Stan, que usavam uns negocinhos ali, né? Porém, ela não era muito amiga dos ácidos, ela não curtia, ela curtia ver o povo viajando lá, mas ela não curtia usar, mas ela curtia dar uns tapas na Pantera de vez em quando, né? Num desses tapas na Pantera, o negócio às vezes batia errado e diz que ela ficava brisando nessa coisa da vida e a morte e, tipo, o que é a vida, para onde a gente vai depois daqui, enfim, qual é o sentido de viver. E isso também acabou influenciando a obra dela até chegar lá na Brisa do Lestat, em 1984, se eu não me engano, que o livro foi publicado. Falando sobre essa coisa da influência dela, né, do retrato que se tem do vampiro na cultura pop, por exemplo, é muito por conta da Anne Rice que se perdeu a questão do vampiro necessariamente ser repelido por alho, ou por uma cruz, ou pela água benta, aí para matar o vampiro tem que meter uma estaca no meio do coração, que são clássicos de quando a gente fala da mitologia vampírica, e tudo isso relacionado de alguma forma à religião. Sim, e a religião católica. Sim, exatamente. Parte, né? Isso fica tudo para trás, porque se a gente for olhar, assim, esse vampiro, que é esse vampiro mais filosófico, melancólico, digamos assim, né, da Anne Rice, é um vampiro que a gente vê, cara, eu nem vou muito longe, talvez para coisas um pouco mais recentes. Entenda um pouco mais recentes como nós somos pessoas sentadas aqui falando 2026, achando que 20 anos atrás foi nos anos 90, né? Tudo bem, no começo dos anos 2000, mas tudo bem. Pense assim, sei lá, Vampire Diaries. Aquele é Anne Rice puro. Ou seja, é super inspiração. Claro, tem as mudanças, é óbvio. True Blood. Total. Sei lá, a própria Buffy. Né? Você tem muita coisa da Buffy. Olha, voltando mais ainda, eu diria... que daí é um livro também, né? Eu tenho que ver de quando que é o livro, mas eu diria o Fome de Viver. Fome de Viver, sim. Fome de Viver, sim, sem dúvida. Nossa, sim, pra caralho. Fome de Viver pra caralho, verdade. Que é, na verdade, o mito é o vampiro moderno, né? É isso, é o vampiro que não bebe na mitologia clássica do Drácula. Foi um vampiro que foi moldado pela mitologia da Anne Rice. É o vampiro que deixa a capa preta de lado e usa veludo. Não só isso, não só usa veludo, usa jaqueta de couro. É isso, é o vampiro que... É o vampiro, por exemplo, que a gente chega no vampiro do vampiro à máscara, por exemplo. Já vamos chegar lá, por exemplo, eu vou falar especificamente sobre isso também. Das castas de vampiro e de diferentes tipos de vampiro, cada um e tal, como cada um se expressa. É isso, é a mitologia da Anne Rice, não tem de onde tirar. Foi ela que... E eu acho que até essa questão, tipo... Porque, lógico, o vampiro é um ser mitológico que aparece na mitologia de diversas culturas ao redor do mundo. Sim. Né? Questão do demônio que bebe sangue. Exatamente. Mas no cinema, principalmente, né, na cultura pop, a gente ainda tinha muito do vampiro europeu. Né? Principalmente aquela cultura, né, do leste europeu. Isso. E a Anne Rice, por mais que ela traga, né, uma cultura... uma criatura que é inspirada muito nesse folclore do leste europeu, mas lógico com as adaptações dela que você acabou de trazer, ela traz vampiros que nascem em diferentes regiões do mundo. Né? E como isso impacta ser vampiro. O ser vampiro, como eles encaram a imortalidade. Só fazendo um adendo aqui, o Fome de Viver é de 1981. Então ele estava correndo próximo lá ainda. Mas o filme em si, bebe pra cacete, né? O filme é de 83. O filme bebe pra caramba. E a estética ali, eu acho que bebe pra caramba. Mas são vampiros modernos. Vampiros modernos, vampiros do século XX, é isso. Que estão aqui. A gente falou do Vampiro à Máscara, que é, obviamente, o jogo de RPG, que, enfim, tá agora num processo, né, tá num processo de retomada, na verdade, né, ou seja, tá aí na coisa da 5ª edição, e ganhando corpo, ganhando forma, aqui no Brasil sendo publicado pela Galápagos e tal, voltando a ganhar forma, né, foi
um mega sucesso aqui no Brasil, né? Ou seja, o Brasil teve 2 grandes, talvez, picos de jogos de RPG aqui no Brasil. Estou falando de RPG, gente, RPG, role playing game é o jogo de tabuleiro, tá? Ou seja, jogo de RPG, jogo de interpretação de papéis. Não estou falando, obviamente, do RPG... Joga dadinhos e tudo. É isso, não estou falando do RPG videogame, né? E esses jogos de RPG, teve dois grandes picos aqui. A gente teve o pico, na verdade, do Dungeons and Dragons, ali, anos 80, e ali pela metade dos anos 90, teve o pico do Vampiro à Máscara. Vampiro à Máscara, quem viveu sabe, quem ainda vive sabe, porque eu tô jogando ali um live action em Santos, né, com o time lá do Santos by Night, e é engraçado que das 30 e poucas, quase 40 pessoas envolvidas ali, tem muito jovem, e jovem, falando jovem mesmo, assim. A gente, o Ravenous, que é o mestre, o Álvaro, não sei o quê, enfim, tá todo mundo ali por volta dos 40 e poucos, não sei o quê, mas tem uma molecada de 20, 18, 19 jogando, sabe? E que gostam do tema vampiros. A gente vê Vampiro à Máscara, ele é, assim, absoluto... Claro, você vai ver as inspirações, você que tem, sei lá, tem os livros, não sei o quê, você vai ver a inspiração do Mark Hagen, o Mark Bolinha Hagen, né? Você vai ver a inspiração dele lá atrás. Óbvio que ele fala que ele se inspira em uma porrada de outras coisas, mas também se inspira na Anne Rice. Só que, cara, tem muito da Anne Rice. É isso que a Gabi estava falando, ou seja, a organização política dos vampiros, as grandes leis, né? A máscara em si, ou seja, você se manter, os vampiros se manterem ocultos, não revelarem aos humanos que são vampiros. Existe uma sociedade de vampiros vampírica ao nosso redor que a gente não enxerga, que os humanos não enxergam. Próprias, que tem... Existem pequenos líderes, né, em clãs, que na Anne Rice são os covens, né? E são, no fim das contas, vampiros que de alguma forma são um pouco diferentes entre eles, têm características próprias diferentes entre eles, o que vem ali a história dos clãs, do vampiro. Tem a coisa de você, do vampiro mestre, o senhor, quando no RPG isso se chama abraço, né? Quando ele abraça a sua cria, ele passa algo dele para essa cria. Então isso também é uma coisa da Anne Rice, é algo muito particular dele para essa cria. Tem o maker, né? Que tem o cara que fez, né? Que fez você... Criador, né? O maker. E essa coisa, óbvio, do antediluviano, né? Ou seja, os antediluvianos. No vampiro existe a história dos antediluvianos, que são vampiros muito antigos, que inclusive se alimentam do sangue de outros vampiros. Eles precisam se alimentar de outros vampiros, que é o único sangue forte o suficiente para mantê-los vivos. E tem toda a lenda que se um dia eles acordam, de fato, vai ser um apocalipse, vai ser não só o fim dos vampiros, como o fim do planeta Terra. Olha aí, a caixa. Isso aí, é a caixa, claramente é a caixa. Enfim, eu ia até perguntar para a Lívia, eu fiquei numa dúvida com relação a isso, porque eu, no fim das contas, acabei não... Eu fui essa pessoa que, na época do Entrevista com o Vampiro, o filme, 94, eu li o Entrevista com o Vampiro, o filme, o livro. E depois eu não li mais nada da Anne Rice. Eu li, na verdade, Entrevista com o Vampiro, porque estava no auge dos anos 90, e pensa bem, estava no auge também da cultura gótica, né? Que a cultura gótica, ela sofreu, o auge dela foi nos anos 80, depois ela teve uma leve decaída e ela ressurge nos anos 90 e ressurge agora, por exemplo. Novamente, a gente vê a cultura gótica ressurgindo das trevas. Sim. Porque é isso, é normal. Ou seria ressurgindo da luz, de volta para as trevas. De volta para as trevas. Então, e eu fiz parte dessa cultura gótica nos anos 90, praticamente inteiros, né? Ainda faço, por mais que eu tenha uma corzinha aqui e outra lá, ainda faço, me considero gótica ainda, na alma gótica. O importante é a trevosidade que está no coração. Exatamente. Que é a questão da melancolia. O gótico, ele reflete exatamente isso. Para que essa vida? O que é essa? O que a gente vai tirar dessa vida? Qual é o nosso papel nessa vida? Por que né, se a vida acaba, o que a gente faz dela? Como que a gente vai viver? As reflexões filosóficas da vida e da morte que a Anne Rice fazia e que colocou nos vampiros. Então eu li Entrevista com o Vampiro, o Vampiro Lestat, o conto do História do Ladrão de Corpos. Eu li esses 3. E o Vampiro Armand. E aí parei. Não li mais. As próprias bruxas, por exemplo, eu não li.
que a Lívia me emprestou, inclusive, que eu nem li, tem que devolver. Eu não li, entendeu? Os outros livros da Anne Rice, mas eu li esses 4 e aí eu também pirei. E aí comecei a jogar Vampiro à Máscara também, claro. Mas tinha tudo a ver, tava super alinhado. Claro. Eu tenho uma pergunta, Lili, que é especificamente sobre isso, isso é uma pergunta que eu não sei mesmo. Porque no Vampiro à Máscara você se traça essa genealogia dos vampiros, você vai chegar no vampiro pai, que é o Caim, sim, irmão de Abel. Para vocês familiarizados com a Bíblia, é isso. Mas você sabe que a gente tem depois algo. A gente põe ainda depois a gente tem algo para trás da caixa, por exemplo? Não, a caixa foi a primeira vampira. Né? De acordo com a mitologia da Anne Rice, a caixa foi uma rainha egípcia que foi possuída por um espírito para que esse espírito se vingasse de 2 bruxas que a caixa estava atormentando. Né? A caixa era uma rainha com grande interesse nos poderes dessas bruxas. Essas bruxas negaram para ela esse poder. Na verdade, elas explicaram que ela não poderia ter esse poder de forma tão se apropriar, né? De forma tão não é superficial que chama a palavra, como que é o maldito brain fog da perimenopausa, né? De forma tão leviana. Pode ser. E essa foi a voz do Luiz, tá? Vocês essa aí. Essa a voz do espírito que veio. Foi o espírito do Luiz que veio aqui soprar no meu ouvido. E a caixa não se conformava, que elas não tinham algumas respostas que ela queria. Ainda mais ela sendo tão poderosa e tão, na verdade... E tão mimada. Mimada! Ela era uma rainha muito jovem, que sempre foi obedecida. Muito poderosa, muito rica. Sempre fez tudo que ela queria, enfim. E como assim eu não posso ser bruxa? Em algum momento ela foi contrariada e ela ficou muito puta e ela mandou, na verdade, cortar a língua de uma das gêmeas e arrancar os olhos da outra. E esse espírito, que era o espírito que acompanhava essas 2 bruxas gêmeas, ataca a caixa e se apodera do corpo dela, né? Tipo, parece que ele vai sugando pequenas gotas do sangue dela e passa dias atormentando ela. E isso começa a operar uma transformação a nível físico nela, até que ela se torna uma coisa que não é mais humana. Então, a caixa foi a primeira vampira, e a partir da caixa vem todos os demais vampiros. Inclusive, a primeira cria da caixa, que era o intendente dela no castelo, que é um vampiro chamado Cayman, que é um personagem que eu quero muito que adaptem bem na série, porque eu acho que é um dos personagens mais interessantes que a Anne Rice já criou, mas infelizmente a dona Anne, ela tinha um costume péssimo, que era assim, de criar um personagem super da hora, depois passar 10 livros sem nem lembrar que o cara existia, e daí lá no final, tipo, porque é verdade, eu tinha esse cara aqui, vou escrever meia dúzia de linhas sobre ele. Nessa época da caixa, essa história ela é contada um pouco no livro A Rainha dos Condenados, e depois ela é retomada nos últimos livros que a Anne Rice escreveu, que é o Vampiro Lestat e na verdade, o Príncipe Lestat e os Reinos de Atlântida, e depois Comunhão de Sangue. Mas nessa época houve uma guerra. Houve uma guerra entre os vampiros que tinham sido criados e queriam derrubar a caixa, e os vampiros que tinham sido criados e estavam do lado dela e queriam que realmente ela fosse adorada como uma deusa. Uhum. Então, aí foi a primeira grande criação assim de vampiros, inclusive com muitos vampiros sendo criados para compor essas frentes de batalha. Né? E a partir daí, tipo, dessa época, a maioria dos anciãos ou morreu, ou ficou adormecido por muitos e muitos milênios, até que eles vão ressurgindo a partir do livro A Rainha dos Condenados, e daí começam a aparecer, né? Tipo, a Anne Rice inventou mais lá uma meia dúzia de antediluviano, lá nesses últimos 3 livros que ela escreveu. Eu não li A Rainha dos Condenados, eu preciso ler mesmo. Mas uma coisa,
como é que fala? Um fun fact aí, que na verdade é uma curiosidade, não é uma curiosidade, mas existem registros de criaturas vampirescas no Egito. Não é à toa que a Anne Rice pegou esse gancho aí para criar a caixa. E antes do Egito, né? Mesopotâmia, a própria Lilith, por exemplo, é considerada uma vampira. Demônio vampiro. Um demônio vampiro. No Vampiro a Máscara, sim, ela também existe. Exatamente, e ela seria a primeira vampira. Então, assim, em termos técnicos do que é um vampiro, um demônio que suga a energia, a vida. Então, pode ser sangue, pode ser sêmen, no caso, né? Tipo, ela fazia os caras gozarem à noite e tal, tem toda essa questão de ela na verdade, copular com os caras e fazer eles gozarem, aí tem os filhos, demônios. Então, é vida em sua amplitude. Então, tanto sangue quanto sêmen, ela sugava, ela tirava da pessoa e matava crianças, né? Então, a Lilith aí, que é um grande mito mesopotâmico e também depois foi para o Egito, e aí se espalhou. Hoje a gente vê ela em qualquer lugar. Mas é isso, a Anne Rice não tirou do nada isso. Então, existem realmente registros históricos dentro de mitologias antigas de seres Faz vampiros. todo sentido que tenha, né, a mitologia dela tenha bebido dessa fonte também. Bom, eu queria falar, obviamente, sobre as diferenças entre o livro, os livros, né, e a série. Óbvio, gente, vamos lá. A gente já falou isso 300 vezes, vale para tudo na vida, tá? Livro é livro, série é série, filme é filme, gibi é gibi, gente, tá tudo bem. As pessoas fazem adaptações, fazem mudanças, desde que o espírito original esteja ali. É uma outra história que está sendo contada numa outra mídia. Uma outra mídia que funciona adaptações. O que funciona no livro, às vezes, não funcionaria na tela, e tá tudo legal. Porque a gente, na verdade, se a gente fosse falar de todas as mudanças, é óbvio, a gente ia passar 2h30 aqui falando sobre isso. Só para isso. Mas, assim, as principais mudanças, por exemplo, que eu enxergo de bate-pronto são o Louis, a ambientação, na verdade, a coisa de Nova Orleans, né? O Louis ser um homem negro, né? Não ser um fazendeiro da Louisiana ou qualquer coisa assim, né? Isso. Tá, vamos lá. O livro original, né? O livro Entrevista com o Vampiro começa a história em 1700 e pouco, né, em New Orleans. O Louis é um homem branco e o Louis é um fazendeiro, né, dono de uma plantação de algodão. Ou seja, o Louis era um senhor de escravos, né? E isso eu acho que é importante para a construção da personagem dele, pois por mais que muitos leitores ainda tenham uma visão do tipo, porque o Louis é muito sem graça, o Louis é muito bonzinho, não sei o que lá. Porém, o Lestat, mais de uma vez, descreve o Louis como sendo o mais humano dos vampiros, mas também o mais frio dos vampiros, que matava indiscriminadamente. Então, essa crueldade que ele aprendeu, né, na lida, tipo, escravizando outras pessoas e abusando, né, de outras pessoas lá fazendo elas trabalharem para ele, enfim, nunca deixou ele, né? E como isso foi adaptado daí na série, né? Eu achei que foi uma adaptação bem interessante, porque a gente não tem mais a New Orleans do século XVIII, a gente vai para uma New Orleans no começo do século XX. Então a série começa lá um pouquinho antes dos anos 20, acho que é 1918, uma coisa assim, se eu não me engano. E o Louis é um homem negro de uma família de pessoas escravizadas libertas, né, negros libertos, com um bom status financeiro, assim, né, tipo uma família de posses, e ele é um dono de uma rede de bordéis. Porque eu acho que essa adaptação era importante. Ele não podia ser, sei lá, um advogado. Ele não poderia ser um comerciante de qualquer outra coisa. Porque eu acho que essa questão de você lidar com algo que é essencialmente cruel e imoral faz parte da construção do personagem do Louis. Uhum. E isso, na série, eu achei muito interessante como adaptaram isso. É essencial também na relação que ele vai posteriormente construir com o Arlan.
Então, essa foi uma das grandes mudanças. Eu acho que foi uma mudança... Eu não vou dizer, tipo, é melhor, é pior do que no livro. Eu acho que os dois têm o seu valor, mas eu achei que funcionou muito bem. Muito, inclusive, a ambientação na série é muito linda. Tipo, todos os figurinos, os cenários, assim. Cara... A primeira e a segunda temporada... A produção é um primor. A produção é um primor. É linda, linda, linda. Por isso que eu falei que eu fiquei muito surpresa negativamente da série não ter sido indicada a nada. Não, e com um elenco maravilhoso. A nada. Um elenco que merecia... Sim, elenco lindo, assim, elenco maravilhoso. O próprio Jacob Anderson, que é o Louis, que faz o papel do Louis, e o Sam Reed, que agora, nessa terceira temporada, explodiu praticamente, porque a gente viu que é focada nele, né? Tipo, é focada no Lestat, praticamente. Mas os dois arrasam muito. E tem outros personagens que aparecem também ao longo das 3 temporadas, que são pontuais, mas são incríveis, entregam totalmente. A própria Cláudia é animal. A Cláudia adolescente, né? A Cláudia adolescente, né? Isso, essa foi outra adaptação que fizeram, que muitas pessoas não gostaram, né? Mas a Cláudia, em vez de ter 6 anos de idade, como no livro, ela tem 14 anos, se eu não me engano, quando ela é transformada. E assim, gente, ok, Kristen Dunst tinha 12 anos quando fez a Cláudia lá do filme, e ela arrasou, foi uma puta interpretação para uma criança de 12 anos. Mas todos os personagens estão mais velhos na série. O Lestat, no livro, ele é transformado com 20 anos de idade. Na série, ele é transformado com 34, 35, uma coisa assim. Então faz sentido que a Cláudia também esteja mais velha, fora que você consegue trabalhar temas mais sensíveis com uma atriz mais velha, porque a atriz que fez a Cláudia na primeira temporada já tinha 20 e pouquinhos anos, se eu não me engano, e a atriz que fez a Cláudia na segunda e na terceira temporadas também já tem mais de 20 anos. Então, assim, elas foram caracterizadas para parecer uma adolescente, mas já eram mulheres adultas, atrizes experientes, enfim, que conseguiriam lidar com a carga emocional e, tipo, e moral até, né, de algumas cenas com a Cláudia. Outra, que mais queremos falar de adaptação? Porque para mim o Daniel, né? Sim, cara, o Daniel, eu acho que é um dos maiores ganhos da temporada, né, da série, porque no livro o Daniel vai de um jovem que não tem nem nome no primeiro livro, né? Ele é apenas o jovem repórter durante o livro inteiro. E eu achei muito interessante, acho que isso vale a pena comentar aqui, que a série, ela não descarta que a história que é apresentada no livro ou no primeiro filme aconteceu. A série, ela dá a entender assim, olha, lá nos anos 70, o Louis contou uma história para o Daniel, mas aquela não era a história verdadeira. E agora eles estão se encontrando, 50 e tantos anos depois, para que a história verdadeira seja contada. Então, e ainda assim verdadeira de acordo com o ponto de vista do Louis também, né? Não só, exatamente. Isso que é legal também da série. Isso é uma coisa que eu acho que nos livros da Anne Rice, ela trata de forma muito subjetiva, que é nenhum narrador é confiável. Sim. Todo personagem vai contar uma história pelo próprio ponto de vista. E por mais que muitos fãs dos livros falem, não, Lestat é o narrador confiável porque ele é o protagonista. Gente, não. Aqui não, gente, pelo amor de Deus. Assim como qualquer outro narrador, ele está contando as coisas do ponto de vista dele. De como ele chegou, o que ele achou que era interessante, o que não. E como ele interpretou os acontecimentos também, né? Então, assim, a história chega de uma outra forma para o Daniel no começo da série. E o Daniel não é mais um jovem repórter. Ele é um senhor de idade, de 70 e poucos anos, um repórter com muitos anos, décadas de carreira, com 2 Pulitzers nas costas. E uma coisa que eu achei muito interessante também é que, assim como todos os outros personagens de Anne Rice, ele não tá puro. É um arrombado. Ele não tá puro, ele é um arrombado. Isso arrombado. Deixa claro desde a primeira vez que ele aparece, tipo, ele o tempo todo provocando o Louis, e quando faz, né,
tem um momento da série que eles fazem uma retrospectiva, um flashback do que aconteceu em São Francisco nos anos 70. Já mostra que ele não era flor que se cheirasse desde aquela época. Também. Né? Então, assim, ele tá exatamente... Jornalista, né? Jornalista pau no cu. Essa raça de jornalista, né? Viu? Não é flor que se cheire, viu? Tá louco. Meu personagem favorito da série, inclusive. E eu achei que foi uma excelente adaptação. O ator é maravilhoso. Né? O ator, cara, inclusive, uma coisa que eu acho que é riquíssima na série é a maioria dos atores, todos os atores do elenco principal são atores de teatro. Isso faz uma puta de uma diferença, porque eles trazem uma carga dramática para os personagens que alguns atores que só trabalharam com televisão não conseguem trazer. Sim. Então, assim, o elenco é 1 milhão de 10, assim, primoroso. Eu queria dar um beijo na pessoa que fez a escalação desse elenco. Nossa, incrível mesmo. Agora, né, temos 2 outras adaptações que eu acho que vale muito a pena comentar, porque também são 2 personagens que são muito comentados pelos fãs, pro bem e pro mal, que é a Gabriele, ou Gabriela, como ficou na série, e o Armand. O Armand, poderia fazer um podcast inteiro só falando do Armand. Já vi que todos aqui têm os seus preferidos, né? O do Thiago é o Daniel, o da Lívia é o Armand e o meu é o Lestat, ó. E assim, gente, o Armand para mim foi muito sensível, porque desde que eu li os livros, ele é meu favorito. Desde o primeiro livro que eu li, ele é meu favorito. No filme Entrevista com o Vampiro, eu acho que o Antônio Bandeiras ele faz um excelente trabalho como um vampiro chamado Armand, que não é o Armand dos livros. Para mim, o Antônio Bandeiras, ótimo ator, nenhuma crítica quanto ao trabalho dele no filme, mas para mim não é o Armand. Quando veio o filme da Rainha dos Condenados, daí eu não vou nem comentar, né? Porque aquilo lá, tipo, salva a trilha sonora e queima o resto. Mentira, eu amo odiar esse filme. Mas também o personagem, coitado, nem chamam ele pelo nome para alguém saber que o Armand tá lá. Talvez seja melhor assim. Quando chegou na série, a revelação de quem era o Armand, eu fiquei meio... Bem, como assim? Por que ele tá fazendo isso? Então, o que tá acontecendo? Só que na segunda temporada, quando começa a aparecer principalmente, né, a parte da vida do Louis e do Armand... Não, no Teatro dos Vampiros. Teatro dos Vampiros. Em Paris, do século... anos 40, né, na época. Eu falei, não, cara... Esse é o Armand que eu não sabia que eu precisava. É isso. Esse não é o Armand que eu queria, esse é o Armand que eu precisava e não sabia. Eu acho que não poderia ter uma adaptação mais sensível e não poderia ter um ator melhor para fazer. Eu fiquei, assim, totalmente encantada. No livro, né, para quem não leu, o Armand é um jovem que foi transformado em vampiro aos 17 anos. E ele é um jovem eslavo. Então, ele era um jovem de Kiev, onde atualmente é a Ucrânia, que foi raptado, vendido como escravo em Veneza, passou lá, ele não lembra quanto tempo sendo abusado sexualmente, né, sendo vendido como escravo sexual, até que ele é resgatado pelo Marius, que na época era um vampiro de 1500 anos, isso foi no século XV. Nos livros já é muito sensível essa relação dos dois, e a maneira como o Marius trata o Armand, pois eslavos não eram vistos como brancos. Sim. E o Marius, sendo um homem romano, tem uma visão extremamente supremacista de que a cultura romana é a única que presta. Exato, sim. Então, assim, ele já tinha... atitudes que eram microagressões, ou às vezes nem tão micro assim, algumas bem macro, com o Armand em relação à cultura dele. Quando você pega esse background dos livros e traz para um personagem que agora sequer tem a pele clara, né, é um homem indiano, é um homem de pele escura, é um homem que nem nos padrões atuais, né, que a gente olha, por exemplo, uma pessoa russa, tal, a gente pensa, é branca, ucraniano, é branco porque tem pele clara. Sim. Ele não pode ser lido como branco. Sim. Eu falei, cara, essa relação vai ser ainda mais abusiva.
E, em suma, é o que eles estão fazendo com todas as personagens. Todas as relações estão sendo pioradas na série, né? Sendo deixadas tipo, mais trágicas, mais pesadas, com uma carga mais fodida, assim mesmo. Pode falar, né? Pode falar fodida, que tá liberado. Pode falar, tá liberado. Uma carga mais fodida mesmo para o psicológico das personagens. E eu estou muito curiosa para ver como que isso vai ser adaptado nas próximas temporadas. E daí uma adaptação que daí eu posso falar, cara, eu gostei da personagem, mas eu tenho minhas questões com ela, que é a Gabriela, mãe do Lestat. Nossa. Mãe, criatura, amante do Lestat. Que também é uma outra questão também. Na própria mitologia da Anne Rice, na série, se você pensa que só Game of Thrones, o irmão transa com o outro, mãe transa com outra. Aí, ó, a série do Vampiro Lestat também. Eu mostrei pra Gabi, vi um meme dia desse. A mãe transa com o filho. Foi do Mike Santana, inclusive, falando. Eu conversando com meu amigo aqui, que está indignado por saber que o tio é casado com a sobrinha na Casa do Dragão. Você não viu nada. E eu assistindo a 3ª temporada de Entrevista com o Vampiro Lestat. E que também acaba sendo uma questão entre o Louis e o Lestat, né? Essa questão toda. E na série, a Gabriela, ela é bem diferente do que nos livros. Eu acho que, para mim, a única coisa que me incomoda na adaptação da Gabriela primeiro, né, um adendo. Nos livros ela se chamava Gabriele e na série ela se chama Gabriela, o que eu acho que faz mais sentido, porque afinal ela é italiana. Ela era italiana. E o pai do Lestat era francês, o Lestat era francês, mas a Gabriela era uma marquesa que foi da Itália para se casar com o cara. Então faz sentido que o nome dela seja a versão italiana, né? Mas enfim, nos livros a Gabriele é extremamente oprimida pelo gênero dela. Ela se sente extremamente oprimida por ser mulher e ela se sente extremamente oprimida por morar num fim de mundo que era a propriedade dos Lyoncourt. E com um marido que era um bronco. Nossa, sim. Como de fato ele é na série. Isso tá adaptado da forma correta. A questão é que a Gabriele tinha muitas questões de gênero. Então, a primeira coisa que ela faz quando ela quando ela é transformada em vampira pelo Lestat, ela corta o cabelo, ela se veste de homem, porque ela quer andar livre pela primeira vez. Então, assim, isso era uma marca muito forte dela. Ela queria se sentir livre e ela queria sentir que a feminilidade não estava sendo imposta a ela. Então, ela tinha uma revolta muito grande. Ela era muito misândrica. Não só misândrica, eu diria que a Gabriela ela é praticamente misantropa. Ela não odiava a humanidade. Ela vive à margem da humanidade, né? Então, até mesmo à margem dos vampiros. A Gabriele era a pessoa que sumia por anos, até isso mostram na série, né? Que o Lestat não sabia onde que ela estava, até ela finalmente voltar lá para encontrar com ele no meio da turnê, mas ela sumia por anos, porque ela estava no meio da selva, ela estava embrenhada no mato, ela estava dormindo debaixo da terra, ela tinha uma coisa animalesca, tanto que os fãs de Anne Rice, que também jogam vampiro, falam, Gabriele é a Gangrel, né? A Gabriele seria a Gangrel. Ela tem uma questão assim de negação da própria humanidade. Ela se despiu da humanidade assim que ela foi transformada. E na série, ela vem como uma personagem questionadora do papel feminino na sociedade onde ela vivia, mas ela aparece com um visual extremamente feminino, que é uma coisa extremamente sedutora, né? Tipo, meio femme fatale, assim, né? Meio, enfim. E isso é uma coisa que ela não faz nos livros, mesmo quando ela volta a conviver com os vampiros. Ela sempre está com um conjunto de não é terno, a Anne Rice se descreve como um conjunto de safari. Eu imagino que seja uma peça de jeans, alguma coisa assim, daquele tecido caque, e o cabelo preso. Ela não tinha essa vaidade.
né? Então, isso é uma questão. E uma questão que me incomodou um pouco é que na série ela é a grande manipuladora por trás do propósito da banda e das músicas do Lestat. Isso não existe nos livros. Nos livros ela é meio assim, tipo, ó, eu tô aqui, eu sou sua mãe, você faz o que você quiser, eu tô aqui do seu lado, mas, ó, tipo, tem gente aí na tua cola, né? Tanto que ela aparece num momento, assim, que tem um monte de vampiro atrás dele, e, tipo, é meio... suba no carro, vadia, nós estamos fugindo para outro lugar. Não, te explico a coisa. E isso é uma coisa que me incomodou. Eu acho que tirou um pouco da agência do Lestat como esse grande semeador do caos que ele é. Sim, porque pareceu, não só... Você foi pontual, no ponto mesmo, quando você falou que ela parece a grande manipuladora das coisas, inclusive do Lestat. Ela parece exercer um poder muito grande sobre ele. Mas eu acho que aí vem do ponto, né, que isso é uma coisa isso me incomodou, assim, eu falei, caraca, mas por que ela é tão, tipo, tem tanto poder sobre o Lestat desse jeito? Porque ela também é abusadora dele, né? Exato, porque é abusadora. E isso é uma coisa que nos livros não deixa muito claro, tem gente que pode entender que sim, tem gente que pode entender que não, que é o quanto ele vê essa relação dos dois como natural. Porque uma coisa que é visível nas crônicas vampirescas ninguém gosta da Gabrielle. O Armand fala isso com todas as palavras no livro dele. Ninguém gosta dela. Mas assim, por que ninguém gosta dela? Sabe? Uhum. Então, assim, eu acho que tem uma questão aí, um subtexto que é, tipo, talvez as pessoas não vissem com bons olhos a relação dos dois. Não que alguém tenha muita moral para julgar o coleguinha nessa história, né? Pois é. Mas assim... Aliás, isso é um ponto também na série, mas a gente... Exatamente. Vocês assistam aí. Mas assim, eu acho que na série, como deixa muito claro que ela é uma abusadora, que ela abusa dele desde que ele era mortal, quiçá desde criança. Então, assim, ela construiu esse poder do abusador com a vítima. O lance da cena dela com ela levar ele para ver o lance das bruxas sendo queimadas, isso claramente é abuso, né? Enfim. Isso é um abuso. Para mim, a pior cena é quando ele vai matar. Primeiro, ele só tinha uma ligação com a mãe. Todos os irmãos e o pai desprezavam o Lestat, cagavam na cabeça dele. Foda-se, você não é nada aqui. E ela era na série, tô falando, né? Ela era a única que tinha uma ligação com ele. Ela falava, ele escutava, ele falava, ela ouvia, né? Queira ou não, eles tinham uma certa ligação ali. Então ele falou, pelo menos eu tenho minha mãe. Ele tinha na cabeça dele, tipo, a minha mãe é a minha pessoa. Porque o resto me odeia. Quis me matar. Aí, o que ela faz? A mãe fala da questão dos lobos lá, os aldeões vão lá para o pai do Lestat, que é o dono das terras onde eles moram, e falou, a gente está sendo atacado por lobo. Que caralho, a gente vai morrer. Aí, a mãe bate na mesa, falando, tem um homem aqui nessa porra dessa família para lidar com esse problema. Com esse problema. Aí, o Lestat falou, se eu lidar com os lobos, ela vai me amar ainda mais. Eu vou ser o homem da família. É isso. E aí ele vai e quase morre, literalmente. Só que acho que ele não esperava que tipo de homem ela ia ver. Exatamente. Quando ele volta, totalmente ensanguentado, destraçalhado, ela abusa dele. Ela abusa do cara sexualmente mais vulnerável, né? Onde ele tá semi-morto, literalmente. Ele ainda não era um vampiro, gente. Sim. Ele era um homem que simplesmente foi lá para agradar a mãe dele e falou, putz, se eu for matar esses lobos aí, eu vou ser o grande homem da família. E ela vai me adorar. E aí ela sente um desejo sexual pelo cara. É assim, totalmente fodido da cabeça. Totalmente descaralhado da cabeça o negócio. Você fala, não era isso. Falando de descaralhado... E é uma cena muito forte, muito forte. Inclusive, é uma cena que o Lestat fica relembrando na cabeça dele. Porque é quando ele mais precisava que ela abraçasse, ele falasse, filho, você não precisava ter ido lá, mamãe cuida de você. Ela não, ela vai e trepa com o cara
fudido, cara, morrendo. Pior, né? Ela abusa dele, ela coloca a mão lá nas partes dele, e depois ela vira as costas e vai embora. E deixa ele gritando por ela, porque ele precisava de ajuda, de uma mãe. Ela não precisava de uma amante naquele momento. E muito menos que a amante fosse mãe. E literalmente ela coloca o dedo na ferida. Literalmente, ela tem horas que ela enfia os dedos assim nas feridas abertas dele. Ele grita. Então, assim, você vê que aquilo, tipo, olha o quão, na verdade, explícito é isso. Não é nem implícito o negócio. Inclusive, essa questão, né, do abuso sexual é uma coisa que permeia a obra da Anne Rice em diversos livros, né? E que está sendo adaptada de forma bem interessante, às vezes de forma mais ou menos sensível na série. Na questão da relação do Lestat com a Gabrielle, está muito mais explícito, né? E eu acho que algumas coisas precisam talvez ficar um pouco explícitas para as pessoas entenderem, olha, a gente não está romantizando, isso é problemático. Isso é problemático, é horrível. Mas tem algumas outras questões que até então estavam um pouco menos explícitas e que eu achei que ficou muito interessante nessa temporada, como eu falei um pouquinho antes, que é a relação do Louis ser um ex-cafetão, um ex-dono de um bordel, e ter passado mais de 70 anos numa relação com o Armand, que é um ex-escravo sexual. E depois ainda cobrar o Lestat que ele tem uma relação com a mãe. Não, você é um merda porque você tem uma relação com sua mãe. E o Lestat olhou pra cara dele e falou, o quê? Você tá me falando isso? Meu amigo, você era dono de bordel e foi casado com um escravo sexual. Você é louco? Mas agora eu não vou dar spoiler, né? Porque provavelmente muita gente não leu, não assistiu aí a última temporada. Nem deu tempo ainda, né? Mas no último episódio dessa temporada tem uma cena muito interessante onde vai ser explorada essa dinâmica aí do Armand com o Louis. Nossa, sim. E que, para mim, assim, é a melhor cena da temporada. Bom, Deixa eu fazer... Eu tenho duas perguntas finais aqui, porque a gente já até passamos de 1 hora de papo. Eu tenho 2 perguntas finais aqui. Uma delas é fazendo a conexão das 2 coisas, das 3 coisas, na verdade, do livro, do filme, de 94, e da série. Como é que você enxerga a relação do Louis e do Lestat, especificamente? Ou seja, pensando o livro, pensando o filme, caso você não lembre do filme, enfim, Brad Pitt e o Tom Cruise, né? Brad Pitt era o Louis e o Tom Cruise era o Lestat. Enfim, porque é o seguinte, não vamos falar de Rainha dos Condenados. Você que tem a porra da lembrança emocional aí, da trilha sonora, new metal, caralho, incrível, do começo dos anos 2000, o filme é uma bosta! Pelo amor de Deus! O coitado do Stuart Townsend lá, não sei o que, fazendo a porra do Lestat. Gente, os vampiros são héteros. Começou errado aí, os vampiros são héteros. Pois é. Enfim. Bom, enfim, vamos lá. Cara, eu acho que a relação do Louis e do Lestat, tanto no livro quanto no filme, ela é muito mais subjetiva, né? Tipo, é deixado um subtexto ali. Mesmo no livro? Mesmo no livro, não é explícito. Não é tão explícito que eles são amantes. Por mais que, tipo, às vezes falem, porque eu beijei ele, não sei o que lá, não diz onde foi esse beijo. É homoerótico, tem todo um subtexto homoerótico, mas não tem a mesma... Não é trabalhada da mesma forma que na série. E eu diria ainda mais, no livro Entrevista com o Vampiro, né, especificamente, é contado do ponto de vista de um Louis extremamente rancoroso, extremamente deprimido. Então, quando eu reli recentemente o livro Entrevista com o Vampiro, eu pensei, caralho, é por isso que eu não tinha gostado desse livro da primeira vez que eu li. Da primeira vez que eu li, eu achei chato. Por quê? O Lestat é patético. Ele não parece esse vampiro glamuroso, sedutor, cheio de personalidade que ele aparece no filme. Né? O filme, ele, por mais que esteja sendo contado do ponto de vista do Louis, mas ele é adaptado de uma forma, lógico, que faça sentido para o audiovisual. Senão, ninguém também ia achar o Lestat interessante. Mas no livro, ele
é diminuído pelo Louis, de forma a realmente parecer patético. Tanto que uma das coisas que o Louis trata de forma até assim, tipo, menospreza, é o fato de que o Lestat não era um intelectual. Ele não sabia, não tinha intimidade com os livros, assim, do mesmo jeito que o Louis tinha. Né? Então, assim, esse Lestat que a gente conhece, né, todo bonitão e tal, não foi o Lestat que o Louis descreveu. Quer dizer que ele não era desse jeito? Não. Quer dizer que o Louis não estava vendo ele desse jeito naquela hora. E eu acho que na série, isso ficou transposto de uma forma muito interessante, porque quando o Louis está contando a história, né, lá na primeira temporada, cara, a gente vê o Sam Raimi em toda a sua glória, né? Com os melhores ternos, todo charmosão, todo cheio de pose, muito poderoso, com poderes, inclusive, que ele nunca mostra para o Louis no livro. Só que, quando tem esse flashback de São Francisco, na segunda temporada, o Louis tá descendo o cacete no Lestat. Ele tá falando, não, porque a música dele era pobre, porque ele tocava sem alma, porque o Lestat, ele era só um sanguessuga, e não sei o que lá. Ele tá, tipo, descascando abacaxi lá no Lestat, como se ele realmente fosse só uma pessoa desprezível. Medíocre, exatamente, acho que a palavra é essa, medíocre. Como se o Lestat só fosse uma pessoa medíocre. Só que a gente sabe, né, nós como leitores reflexivos que somos, né, que se ele realmente fosse dessa forma, o Louis não teria se apaixonado como se apaixonou por ele. É assim que eu vejo essa adaptação, né? Eu acho que a série adaptou de uma forma bem interessante, e eu acho que no livro e no filme eles têm uma relação muito mais desigual, pelo fato do Lestat ser um vampiro já com muito mais conhecimento sobre a imortalidade, com muito mais conhecimento sobre a origem dos vampiros, que ele não conta para o Louis naquele momento, e o Louis ser só uma cria recém-nascida, aprendendo com muitos questionamentos, aprendendo a ser vampiro. Ele não queria nem estar vivo, né? O Louis, ele vem dessa coisa, tipo, ele tá extremamente cheio deprimido, cheio de culpa católica. Ele não consegue abraçar o vampirismo. Né? E essa é a grande questão. Eu lembro muito do Moody no filme original, né? Do Brad Pitt e do Tom Cruise. Eu lembro que tinha uma coisa do Brad Pitt ser o nariz empinado, de ele olhar pro Tom Cruise com uma cara de dó, quase. Tipo, o livro é meio assim, sabe? Tá bom, Lestat, tá, sabe? Fala, chato. Vai chato, fala, chato. Era isso, eu mostrava, até porque os dois são ótimos atores, tanto o Tom Cruise quanto o Brad Pitt. Meio indulgente, assim. Tipo, então tá bom, vai, você quer fazer show? Faz esse show, sabe? Tipo, quer fazer, dar piti? Então dá piti, sabe? Então mostrava muito o Louis como um superior, né? Acima da carne seca, assim, tipo, olhando pro Lestat, que era um desequilibrado. Que é muito a cena do escritório de advocacia, né? Que é muito O Lestat completamente desequilibrado, só uma diva maluca, gritando, vai matar! E o Louis assim, tá... Sabe? Tá isso. Você vai se sentir melhor se você gritar. Então grita, sabe? Tipo, eu sou superior a você, eu sou melhor que você. Eu acho que essa cena deles no escritório lá, cada um com seu advogado, também representa muito bem a relação dos dois. Mas na série eu vejo que deixam essa relação deles um pouco mais equilibrada, no sentido de os dois são codependentes. Tipo, os dois são tóxicos um com o outro, só que eles não conseguem se largar. Tem alguma coisa aí que chama os dois e que só os dois conseguem se entender. Sim. Né? Porque a questão do Armand com o Louis é que o Armand queria que o Louis guiasse ele pelo novo século. O Armand precisa ter alguém que cuide dele, mas ao mesmo tempo ele tem um trauma por causa dos anos de abuso que ele sofreu, que ele precisa estar no controle de tudo.
Então, isso daí criava uma tensão ali, a ponto de poder ter que mexer com a cabeça do Louis para o Louis fazer tudo do jeito que ele queria. E com o Lestat eu ia usar uma palavra agora que ia dar um spoiler, mas enfim, não vou falar. Não, fala de vamos tentar não dar muitos spoilers. Já dei o suficientes spoilers hoje. E o engraçado é que a relação do Armand com o Lestat na própria série também é totalmente diferente. Cara, é mais ou menos. Por quê? O Lestat e o Armand, eles são farinha do mesmo saco, para mim, eles são dois lados da mesma moeda. E no livro, no decorrer dos livros, para mim, dá a impressão de que, assim, na verdade, os dois se entendem muito bem. Os dois, eles se veem, eles enxergam realmente quem o outro é. Só que o Lestat não dá o braço a torcer, muitas vezes, o quanto ele ama o Armand. Só que o Lestat, ao mesmo tempo, ama o Louis. Ele ama o Louis, mas ele escreve nos livros, ele escreve sei lá quantas mil vezes que ele ama o Armand. Mas às vezes ele não demonstra isso, ele nunca fala isso diretamente pro Armand. E o Armand é extremamente ressentido disso, porque ele é doido pelo Lestat. Só que ao mesmo tempo, dado uma coisa que acontece lá nos últimos livros, aqui eu vou colocar... gente, aqui eu vou falar uma coisa polêmica aí para os fãs dos livros. Eu acho que o amor que o Armand sente pelo Lestat não é um amor passional. Eu acho que no finalzinho lá dos livros, o que dá a entender é que ele queria que o Lestat fosse um irmão para ele. Que o Lestat amasse ele de uma forma que ele não amou ninguém mais. E ele necessariamente envolve alguma coisa E ele fala que amou o Lestat de uma forma que ele não amou mais ninguém. Só que essa é a questão, tipo, ele nunca teve uma relação, tipo, de irmandade que envolvesse sexo, né? Com outro vampiro da mesma idade que ele, né? Tipo, da mesma idade, entre aspas. Que fosse um adulto como ele. Enfim, na série eles tratam tudo como um grande deboche. Eles se desprezam. Eles se desprezam, o Lestat fala que o Armand é um ridículo. Era cringe. Fala que aquela cena do balcão lá nunca aconteceu. Só que, gente, desculpa, que eu vou entrar em dorgas pesadas, porque assim, eu sou a pessoa que vai assistir as entrevistas dos atores depois que saem os episódios. A gente também. Sim. O que os atores falam, acho que foi, não sei se foi o próprio Sam Reid ou se foi o Assad Zaman, que faz o Armand, que falou isso. Quem que tá falando a verdade sobre o que aconteceu no Teatro dos Vampiros? O Armand ou o Lestat? Os dois. Os dois. Claro. Os dois. Mas a série é sobre isso. Porque as duas cenas podem ter acontecido. O Armand resolveu contar a versão, a cena, né, o dia em que o Lestat se declara para ele. O Lestat resolveu contar exatamente o contrário. Uma cena que ele estava de saco cheio. Falou, Armand, pelo amor de Deus. Me larga. Né? Tipo, eu vejo que a série retrata de uma forma interessante a relação dos dois. O Lestat do livro jamais faria uma piada com o abuso que o Armand sofreu, porque ele sabe a história do Armand. Então, o Lestat do livro nunca faria isso. Porém, como eu falei, na série tá todo mundo piorado. Exato. Então, o Lestat da série faria muito, e tanto que fez, né? É sobre isso. Deixa eu fazer a última pergunta para a gente encerrar aqui. Já temos a 4ª temporada confirmada. Foi confirmada oficialmente durante a San Diego Comic Con. Inclusive foi confirmado o nome, né? Ela não vai chamar o Vampiro Lestat, vai chamar Rainha dos Condenados. Que a gente vai entrar nessa fase agora. Não vai ter o Corne na trilha sonora. Pelo amor de Deus. Não vai ter Corne, gente. Ela não vem mais. Tudo bem. Pode talvez convidar o Jonathan Davis para fazer uma ponta. Porque ele tem cara de vampiro. Vampiro acabado, mas enfim. Mas o que esperamos desta 4ª temporada? Meu Deus, é para ser realista ou pode sonhar? Dedo no cu e gritaria. Pode sonhar, óbvio. Sonho de fã, pô. Presa no cu e gritaria, né? Pode sonhar? Claro, pô. Aqui eu acredito que eu falo por todas as fãs, todos os fãs do Armand, quando eu digo o que eu quero ver em A Rainha dos Condenados, Devil's Minion. É um capítulo do livro, eu vou dar uma pequena explicação aqui para quem não leu o livro. Existe um capítulo na Rainha dos Condenados que em inglês se chama The Devil's Minion, e aqui no Brasil ficou como A História de Daniel ou O Favorito do Demônio.
esse capítulo, basicamente, é o grande ponto de mudança do Armand como personagem. A Anne Rice escreveu o Armand para ser um dos grandes vilões da Rainha dos Condenados. Ela, tipo, ainda enxergava ele como vilão que, né, tinha perpetrado lá a morte da Cláudia e tal. Ela queria que ele se unisse à Caixa durante o livro e fosse um dos grandes vilões. Porém, no meio do caminho, ela decidiu que ela queria escrever uma relação BDSM. Com quem que ela vai escrever isso? Cara, eu vou pegar esse menino aqui, que era repórter lá no primeiro livro, e eu vou pegar esse vampiro de 500 anos aqui, que passou 300 anos aí num culto, e eu vou enfiar os dois numa relação BDSM. Sendo que o vampiro de 300 anos aí foi extremamente abusado. Pois é. E daí nasceu a relação mais fanfiqueira de toda a obra da Anne Rice, que é a relação do Daniel com o Armand. E eu falo, cara, nesse capítulo ela foi a fanfiqueira da própria obra. Tem muitos acontecimentos nesse capítulo que eu vejo leitores desavisados passarem por trechos e falarem, não, mas isso é fanfic, né? Não, isso está no livro, isso é canônico. Então, assim, mas é muito interessante também, porque ao mesmo tempo que é uma coisa assim muito doida, é também o Armand redescobrindo o que ainda existe de humano nele. É o Daniel ficando encantado com a ideia e obcecado, na verdade, ao ponto de adoecer com a ideia do vampirismo, que é a maldição que o Armand não quer passar para ele, que ele jurou que não passaria para mais ninguém. E, ao mesmo tempo, o Daniel... O Armand redescobrindo o que existe de humano nele, redescobrindo que ele gosta de coisas, né? Que ele pode redescobrindo o mundo mesmo, se voltando a se encantar com o mundo dos humanos. Então, e durante esses anos que eles passam juntos, a Anne Rice entendeu que o Armand não era mais aquele vilão. E ela decidiu que ela não ia mais fazer ele o vilão do livro junto da Caixa. Que coisa maravilhosa. Eu queria muito que isso fosse adaptado, de alguma forma. Existem duas teorias dos fãs da série quanto a isso. Uma é de que eles já viveram tudo isso no passado, depois de São Francisco. Que a gente não viu. E a gente não viu. Por isso que existe uma coisa entre eles ali. E o Armand apagou esses anos da mente do Daniel. E existe a teoria dos fãs de que eles não viveram isso, foi só realmente aqueles pequenos encontros que o Armand narra, né, na terceira temporada, e eles vão viver isso agora. Eu gostaria realmente que isso tivesse sido no passado e que isso vá voltar, lembrando. No presente, que eles vão retomar essa dinâmica. Eu não vejo o Daniel de agora, né, tipo, como um homem mais velho, mais maduro, mais poucas ideias, aturando o Armand, como ele aturou quando ele era jovem. Mas vamos ver aí, né, o que o futuro nos reserva. Para mim, isso é o que eu mais quero ver adaptado. E como eu falei no começo, eu queria muito que adaptassem. Mentira, tem mais duas coisas que eu quero ver, que é a adaptação das gêmeas, né? Sim, lógico, que a Maharat e a Meker, que são as bruxas ruivas, né? E eu queria muito que tivesse uma adaptação do Cayman, que é outro pobre coitado que aparece lá no filme das Rainhas dos Condenados. Fiquei descobrindo que existia um Cayman quando eu li o crédito só. Daí eu olhei e pensei, meu Deus, preferia não estar sabendo. Muito bem. Gente, ótimo papo. Você que escutou a gente aqui até o final, muito obrigado. E, óbvio, assista a série. As 3 temporadas estão lá no Netflix, volto a dizer. É uma baita série, gente. Uma baita série. Assista, é daquele tipo de coisa que deixa você absolutamente apaixonado. Você vai lá maratonar. A gente não maratonou, a gente foi assistindo episódio por episódio, semana a semana. Não, as outras também. A gente viu tudo pirata. Quer dizer, não, pirata não. Alternativo, isso. Inclusive é uma série que, assim, mesmo se você não conhece nada do universo da Anne Rice, você vai ser uma excelente porta de entrada e você vai ser absorvido pela série. Inclusive, uma coisa que me deixou muito feliz dessa série é ver o quanto de jovenzinhos mesmo, tipo, adolescentes, pessoas de 20 e pouquinhos anos,
começaram a abraçar o universo da Anne Rice depois da série, cara. Isso como uma fã velha, eu fico muito feliz de ver fãs novos. Maravilhoso. Isso eu acho ótimo. Leiam os livros também. Não só assistam a série, mas eu tenho certeza que vocês vão livro da Anne Rice. Inclusive, uma das coisas que ela fala nesse livro mesmo, né? Nessa biografia dela. Que o que ela queria é que as pessoas levassem ela a sério, lessem os livros dela e lembrassem dela. Então é isso aí, gente. Ela faleceu aí em 2021. Era uma pessoa que teve algumas declarações e trechos problemáticos aí que ela escreveu, sim, foi cancelada aí uma época, mas é aquela coisa, né? Tipo, às vezes a gente tem que separar um pouco o autor da obra. No geral, eu acho que ela é uma autora que vale muito a pena ser lida. Tem essa coisa do geral mesmo, tem essa coisa da obra dela, antes das declarações dela. Se a obra dela é isso, a obra dela é boa, né? Foda. E outra, né? Ela é uma pessoa que, desde sempre, ela sempre apoiou demais o movimento LGBT. Sempre declarou, não, os meus vampiros são todos bissexuais, eu não acredito em vampiro heterossexual. Ela era uma pessoa muito, muito à frente do seu tempo, né, nessa questão. É isso. Lívia, mais uma vez, muito obrigado por esta conversa incrível. Mas espera, já acabou? Eu ainda tenho 2 horas de conteúdo para falar aqui. A gente não pode comentar mais sobre a série? Pois é. E óbvio, vamos deixar aí sei lá onde você escuta esse podcast, você escuta no YouTube, você escuta no Spotify, não sei o quê. Tá ali, obviamente, o espaço aberto para você comentar, assistir a série, o que você achou, gostou, não gostou, já tinha lido os livros, acha que a adaptação foi boa, foi ruim, não sei o quê, comente, né? Enfim, ou nas nossas redes sociais, ou no Spotify, ou no YouTube, que tem os espaços lá para comentários. E óbvio, aqui no nosso texto de descrição, aqui na nossa sinopse dos episódios, vai ter um linkzinho, tá? Com uma lojinha especial de coisas relativas a Anne Rice, que a gente vai colocar lá, uma lojinha da Amazon. Se você quiser comprar por lá, óbvio, vai ser muito bem-vindo, porque quando você compra, tem uma querelazinha que a gente ganha, um centavinho, filha da puta. E quem quiser também entrar numa paranoia de fã, também quiser conversar com a Lívia sobre isso, onde a gente pode achar a Lívia? Exatamente. A minha rede social mais ativa é o meu Instagram, eu sou uma pessoa meio cronicamente online, então você pode me achar no @LivEstevaux, LIVSTEVAUX. Sim, é um sobrenome difícil, infelizmente é o sobrenome que eu uso para tudo. E então, lá eu posto, às vezes, algumas coisas que eu tô lendo, posto a minha dança, porque além de falar de Anne Rice, eu também sou bailarina. E quem quiser conversar sobre vampirismo, Anne Rice, bichinhos fofinhos e afins, pode me seguir. A gente vai pôr o arroba, quando a gente for escrever, a gente põe o arroba dela e aí vocês falem com ela. Beijo, minha gente, e até o próximo episódio. E você, muito obrigado por ouvir mais este episódio de Imagina Se Pega no Olho. Lembrando sempre que esse podcast está disponível em tudo que é plataforma. Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts. É só escolher acessando o endereço www.imaginasepeganoolho.com.br ou então o link da nossa bio lá no Instagram. E se você quiser ficar por dentro das nossas atualizações, basta nos procurar nas redes sociais. Estamos no Instagram, como Imagina Se Pega no Olho, e também no Threads e no Blue Sky. Mas nestes dois como Gibzilla, reunindo tudo que é da família de conteúdos Imagina. Tem também um canal no WhatsApp, para você não perder nenhuma novidade dos conteúdos que nós produzimos, sem depender dos algoritmos das redes sociais. O endereço também está no nosso link da bio. Não esquece que temos nosso canal no YouTube, hein? Já dá para ouvir todos os episódios e ainda ver alguns vídeos mais longos que a gente tem arriscado a fazer sobre gibis, discos e demais nerdices. Procura por Imagina Se Pega no Olho, se inscreve, dá like, comenta, compartilha e clica no sininho para não perder nenhuma atualização. E a gente tem também o nosso podcast filhote, que é o Imagina Se Pega no Ouvido, um talk show com quem vive de música a respeito das suas paixões musicais. E que está entrando numa nova temporada. Então, assim, é só procurar na sua plataforma de áudio favorita a imagem do nosso olhinho, só que com 2 orelhinhas.
Para quem gosta de cultura pop, também estamos no gibzilla.com.br, escrevendo semanalmente sobre filmes, séries, músicas, quadrinhos, o pacotão completo. E por último, se você tiver interesse em ajudar esse casal de produtores de conteúdo, considere mandar um pix de qualquer valor para gibzilla@gmail.com. Vai ser uma ajuda e tanto para quem rala fazendo um trabalho 100% independente. Era isso. Valeu demais pelo seu apoio e até o próximo episódio.